Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala, o pastor Bernardo Passos. E nessa manhã irei trazer mais uma breve palavra de Deus a vocês. Eu convido os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor, um livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Depois nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo 8. Neemias 1, versículo 4, diz assim: E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Capítulo 2, versículo 8, diz assim: Como também carta com Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para os vigia das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que devemos alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A palavra de Deus nos fala que Neemias, ele assumiu a liderança. A palavra de Deus, ela nos mostra que no momento de dificuldade, Neemias ele toma uma iniciativa. E é isso que você que está me ouvindo hoje tem que fazer. Em meio às dificuldades, nós temos que nos levantar diante de Deus
e nos submeter a Deus, acreditando que Ele vai abrir as portas. E aqui nós vemos, Neemias, ele pode muito bem ter servido apenas como um mensageiro para o ditado: você nunca poderá reiniciar algo de uma posição confortável. Você nunca vai conseguir fazer alguma coisa de uma posição confortável. E Neemias aqui ele ilustra a forma poderosa, o princípio da iniciativa na vida de um líder. Esse líder de Deus, ele teve a iniciativa de orar por causa dos problemas que ele viu em Jerusalém. Ele teve a iniciativa de planejar o projeto de reconstrução. Neemias teve a iniciativa de convencer as pessoas a agirem e a iniciativa de obter todo o material de que necessitaria. E ele fez exatamente nessa ordem. Sua iniciativa revelou grande capacidade de percepção e discernimento das coisas de visão. Neemias não conseguiu imaginar-se imóvel ou indiferente diante do relatório de que os muros de Jerusalém estavam deitados em ruína. E é isso, irmãos, que nós devemos ver e observar em nossa volta. Quantas coisas estão fora do controle. E ao invés de buscarmos ao Senhor em oração, muitas das vezes só apontamos os erros, só falamos dos problemas, mas não tomamos a iniciativa. A iniciativa e a atitude faz toda a diferença na vida de um líder. Aleluia. Neemias não conseguiu imaginar, irmão, ele ficar imóvel, parado, com aquele relatório. Os muros estão todos destruídos, o povo está sofrendo. Ele não conseguiu ficar parado em meio às dificuldades que vieram ser apresentadas a ele. Qual tem sido a nossa atitude, irmão, em meio às nossas dificuldades? Qual tem sido a nossa atitude em meio aos problemas que surgem dentro da nossa casa, na nossa família? Qual tem sido a nossa atitude quando vem ao nosso conhecimento que o nosso filho entrou para as drogas e que ele está totalmente destruído, e que algumas palavras diz que para ele, conforme o nosso governador, que disse: aquele que quiser viver na vida do crime tem que escolher duas opções, ou a cadeia ou o cemitério. E quando chega essa palavra ao nosso coração, a gente fica pensando o que fazer para mudar a vida dessas pessoas. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com este mundo. Tem algumas coisas
que são comuns, mas não são normais. Existe uma influência maligna atuando para destruir a nossa nação, a nossa população. E o que você tem feito para mudar? Você tem se colocado inércio, parado, só criticando, reclamando? O que você tem planejado para mudar a tua nação? Aleluia. Neemias não conseguiu imaginar, irmãos, ficar parado em meio àquela situação. E ele tinha que agir, Neemias tinha que agir. Mas ele tinha que agir dentro da vontade de Deus. Dentro de todas as coisas que um líder deve ter, é ter medo. No topo da lista, esta complacência, isto é, o estar satisfeito apenas com a sua autorrealização. Isso não é suficiente. Não é suficiente nós nos sentirmos impulsionados a fazer alguma coisa só por causa da nossa autorrealização. Eu estou realizado na minha vida, o resto que se exploda. Não é assim não, irmão. Não é assim. Mas o que habilita os bons líderes é ter iniciativa. Neemias demonstrou que algo no coração deles, ou em seu íntimo, que os leva a agir. Eles não sabem de tudo, mas eles sabem o suficiente para agir. E Neemias tinha discernimento nas seguintes áreas: louvado seja o nome do Senhor. Neemias, quando ele viu a dificuldade, ele soube guardar. Neemias capítulo 2, versículo 6, ele soube guardar o tempo, a reconstrução, que a reconstrução levaria. Neemias pediu ao rei um tempo definido para ausentar-se de suas funções de copeiro. Segunda coisa, ele sabia como chegar lá. Neemias, ele sabia o que fazer e como chegar no final. E ele providenciou junto ao rei cartas de permissão, como se fossem salvo-condutos, para viajar por todas as províncias além do rio, para chegar até Judá. E ele sabia, irmãos, Neemias, ele requisitou de Asaf madeiras necessárias, o necessário para refazer os portões para as muralhas. Ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Neemias capítulo 2, versículo 8. Neemias, ele obteve de tudo quanto necessitava, porque a mão de Deus o abençoava. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Qualidade daqueles que têm a iniciativa. Neemias, ele apresentava as qualidades que contribuem aos líderes no que diz respeito à iniciativa. Os líderes sabem o que os outros querem. Todo líder sabe o que as pessoas querem. Nesses últimos dias, o apóstolo Paulo, ele fala a carta aos Timóteo, no capítulo 3, carta aos Timóteo, capítulo 3, não, capítulo 4, deixa eu ver, capítulo 4 de 1 Timóteo, diz assim, ó: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns vão se afastar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esses últimos dias, irmão, existe um espírito espalhado em alguns lugares, em algumas denominações, que são verdadeiros espíritos de demônios, que têm enganado algumas pessoas e muitas pessoas têm se afastado da fé. Porque os líderes, tem uma mensagem que eu preparei assim, ó: que tipo de líder você quer ser? Como que você quer ser lembrado? Existem líderes como o Hitler, que incentivou uma multidão de pessoas a cometer aquele absurdo do Holocausto, de matar vários judeus. Ele era um líder também. Então os líderes, eles sabem o que as pessoas querem. Os políticos sabem o que as pessoas querem. Por isso eles, no dia das eleições, eles ficam oferecendo e falando aquilo que você quer ouvir e não o que você precisa de ouvir. Período de eleição a gente vê esses líderes falando o que as pessoas querem ouvir. E aí falam que vai trazer educação, falam que vão trazer saneamento básico, falam que vão trazer tudo que as pessoas querem para suas casas. Mas, quando eles assumem o mandato, você já sabe muito bem o que acontece, eles não cumprem nada do que eles prometeram. Só que na obra de Deus é diferente. O líder chamado pelo Senhor, ou ele faz a vontade de Deus, ou Deus o arranca daquele lugar. Porque você não pode pensar em fazer alguma coisa para a sua própria realização pessoal. Nenhuma árvore frutífera dá fruta para si mesmo. Ela produz fruta para alguém, mas tem sempre alguém que está zelando por ela, colocando adubo, água, fortalecendo para que os frutos delas sejam bons. Na obra de Deus é a mesma coisa. Nós não produzimos fruto para nós mesmos, a gente sempre produz fruto para outras pessoas. Na minha vida é assim, mas tem alguém sempre que quer me abençoar, pessoas que vêm e tentam nos ajudar de alguma forma, nos incentivando a continuar fazendo a aula. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, parou. Líderes sabem, como eu disse, o que os outros querem. Desejo, irmão, é o ponto de partida para todos os movimentos. Você tem que desejar fazer alguma coisa. E o seu desejo é o ponto de partida para todas as coisas que vão ser realizadas na sua vida. Você tem que desejar muito fazer alguma coisa. E está conosco o Fabiano Pereira. Fabiano está dizendo que depressão é a doença do século. Marineide Ninha Negreiro está também assistindo, paz do Senhor. José Mariano Neto está assistindo também, Deus abençoe você. E como eu dizia, como eu estava falando aqui,
minha esposa também, missionária Cláudia, paz do Senhor. Qualidade daqueles que têm iniciativa, eles sempre sabem o que as pessoas querem. Desejo é o ponto de partida. Neemias sabia que eles desejavam ver os muros em pé. Outra vez, ou não? Neemias, ele sabia que as pessoas queriam. Sabe por quê, irmão? Porque a cidade de Jerusalém, antes de ser assediada, antes de ser destruída, era o lugar financeiro mais forte daquela época. E quando houve o exílio, quando invadiram a Babilônia e a Síria, destruíram Jerusalém e os muros, o comércio passou para a cidade esqueci o nome do abençoado, eu vou falar aqui, Sabalac, Tobia, assim. O comércio passou lá para essa cidade. Então Jerusalém ficou com o comércio enfraquecido. Então as pessoas que moravam ali próximo, conheciam como era Jerusalém, eles queriam que Jerusalém voltasse a ser o comércio forte daquela região. E sabia que com a reconstrução, isso ia acontecer. Paz do Senhor, pastor Celso Brasil está conosco também assistindo. Deus abençoe, meu pastor. Saudade. Fica na paz. Então eles, irmãos, eles sabiam, e Neemias sabia que o que eles queriam era que o muro fosse reconstruído. E eles, o povo, empurrou Neemias para a ação. No primeiro momento, Neemias agiu sozinho. No primeiro momento, às vezes a gente começa um trabalho sozinho. Só que depois Deus vai agregando valores, vai colocando pessoas para estar junto com a gente, nos ajudando, porque a obra é do Senhor. No primeiro momento a gente inicia sozinho. Mas se você confiar em Deus, Deus vai mandar os recursos, Deus vai mandar o que você precisa. O que uma marca de beleza pode fazer por sua para realizar aquele projeto? Louvado seja Deus. Então eles empurraram para a ação. No primeiro momento, Neemias agiu sozinho. A sua intenção era encontrar as coisas que seriam capazes de fazer os outros agirem com ele. E às vezes é assim, irmão, tem sido assim na minha vida. Quantos projetos eu tenho começado sozinho? Quantos projetos eu tenho começado sozinho? Porque ninguém acredita em você até ver as coisas acontecerem, ver Deus agindo na sua vida. Sempre assim. Mas ele queria que pessoas estivessem junto com ele. Louvado seja Deus. E ele precisava do material para a obra. Terceiro lugar, eles correram riscos maiores que os outros. Os líderes, quem está à frente, sempre corre risco maior do que os outros. E os grandes riscos de Neemias
foi obter, né, a autorização do rei para a reconstrução e obter a madeira para a obra ser inspecionada. Imagina, Neemias era copeiro do rei, ele trabalhava para o rei. E como que ele ia falar? Meu rei, eu preciso parar de servir o senhor para ir construir a cidade do grande rei Davi. Você imagina se ele fala isso? Só que Neemias teve sabedoria até de falar com o rei. Ele correu um risco tremendo, porque ele disse assim, ó, como eu poderia estar alegre se a cidade do sepulcro dos meus pais estão destruídas? Os líderes cometem mais erros. Os líderes cometem mais erros. Neemias não teve medo de contar com trabalhadores que não eram profissionais, contratados para construírem, ou soldados para lutarem. O líder, ele não tem medo. E eles cometem erros. Às vezes, a Bíblia diz que nós temos que orar para o Pai da Seara enviar trabalhadores, obreiros. A escassez de obreiro é muito grande, irmão. Já na época de Jesus, Jesus falou, ora para que Deus envie obreiros. Pessoas que queiram trabalhar pela obra. E às vezes acontece como acontece aqui. Aconteceu aqui na situação de Neemias. Parece pessoas desqualificadas para estar à frente. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma igreja começar com um casal e a igreja estava crescendo em número de pessoas. E a necessidade que tinha de ter um pastor lá, o pastor consagrou o diácono a pastor, pronto. E o diácono que tomava conta da obra e que a obra estava crescendo, não tinha nem curso de teologia. Mas ele tinha carisma com o povo e o povo o amava. E quando a obra cresceu, o pastor tentou tirar, não adiantou. Ele abriu um outro lugar e a igreja dele ficou cheia de gente e a igreja que o pastor tomou ficou vazia. Então, às vezes você corre esse risco e você comete erros de consagrar um obreiro que não tem tanto preparo teológico, não tem ensinamentos, mas a graça de Deus sobre a vida dele é grande e a obra cresce. E eu vi isso acontecer, eu falei, louvado seja o nome do Senhor, Deus é fiel. Neemias não teve medo de contar com esses trabalhadores, esses profissionais, não, essas pessoas que não eram profissionais. Os líderes, irmãos, eles agem com entusiasmo. Tá todo mundo falando que não vai dar certo, ele tá dizendo vai dar certo, porque Deus está na frente, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos continuar, vamos prosseguir, vamos. Tem uma multidão puxando para trás e o líder tá puxando a corda toda sozinha. Ele tá dizendo, eu vou conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. Naquelas coisas que Neemias tinha, carências pessoais, ele as compensava com entusiasmo, apaixonado pelas coisas e pelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, irmão.
A iniciativa faz toda a diferença. E você conhece a história, depois, mais na frente, você vai ver Neemias reconstruindo os muros num tempo recorde. Tempo recorde. $52 dias, se não falha a memória. Mas antes disso, Sabalaque, Tobias e Gesem estava conspirando contra Neemias, querendo destruir a vida de Neemias, matar Neemias. Só que a palavra de Neemias foi: eu não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra. Problema, irmão, de você dar ouvido às pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, que para você falar com eles, você tem que chegar ao nível deles. Por isso que Neemias falou: olha, meu socorro vem do alto. Eu não vou descer. Eu não vou me igualar a vocês. Eu vou continuar. E Deus deu a vitória a Neemias. E Deus vai dar a vitória a vocês. Persevere. Não desista. Não desista. Por maior que seja o obstáculo, por maior que sejam as dificuldades que você possa estar enfrentando, se você fizer a vontade do Senhor, se você cumprir os mandamentos do Senhor, o Senhor há de te abençoar. Deus há de mover o céu em seu favor. Não tem quem segure, não tem quem resista ao poder de Deus, à vontade de Deus. Mas lembre-se, não tente fazer nada para a sua realização pessoal. Faça para agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: se apresente aprovado. Se apresente ante Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que saiba manejar bem a palavra da justiça. Se você for aprovado por Deus, os homens vão te aprovar. Não espere ser aprovado somente pelos homens. Seja aprovado por Deus. Busque a aprovação de Deus no seu comportamento, na sua conduta diária. E certamente Deus irá abençoar a tua vida. Isso que eu falo para vocês é um princípio de vida que eu coloquei para mim. Eu coloquei isso para mim. Eu tento agradar a Deus. E as pessoas têm nos aceitado. Porque se você desagrada a Deus, as pessoas não vão te aprovar. Você tem que ser aprovado por Deus. Por isso que Paulo diz: se apresente a Deus como obreiro aprovado. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Daliane Mendonça, minha prima, está conosco. Lucinda Brito, Nato Bretas, jornalista. Ô, rapaz, tu tá aí, é? Daqui a pouco tá colocando meu nome aí no seu jornal, né? Cláudia, Francisco, Carlos, está assistindo. Jorge Padilha. E Jorge Padilha, eu me lembro do senhor. É o sogro do pastor
que assumiu aí o lugar do pastor Renato Mack, em Recife. Jorge Padilha é o pai Ih, esqueci o nome da sua filha, mas eu sei quem são vocês. Vocês são bênção. Assumiram a igreja Assembleia de Deus de Candeias, Madureira. Também está conosco o pastor Gilcinei Pimentel. É o pastor Gilcinho mesmo. Minha esposa Severino Nascimento, Francisco Almeida Pereira, Adailson Costa, Coimbra, Francisco Nazário Nunes também está conosco. Fabiano Pereira. Encosta aqui no negócio aqui, o troço para, meu Deus do céu. Denilson Lopes, meu sobrinho, está conosco também. Pastor Ideu Costa. Como é que o senhor está, pastor? Tudo bem? Pastor Ideu Costa. Ildeu Costa. Ele é lá do Centro de Recuperação, lá em Itaburaí. Pastor, estamos juntos. Deus abençoe a tua vida. Se quiser vir tomar um café, a gente está à disposição. Vamos lá. José Martins. Acho que é o pastor José Martins. Fábio Pereira, glória a Deus. Kátia Regina Kluzer. Davidson Davi também está te assistindo. Marineide. José Martins. Pastor José Martins botou aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que beleza, meu irmão. Glória a Deus, meu pastor. Pega mesmo. Pastor Celso Brasil também, companheiro da CADB, representante aí da Assembleia de Deus do Fonseca. Muito obrigado, meu pastor. O senhor tem sido bênção na minha vida. Muito obrigado pela ajuda que o irmão depositou a minha pessoa e a minha esposa. Lucinda Brito também está assistindo. Daniele Mendonça, minha sobrinha, filha da minha prima Graça, irmã de criação, né? Chama ela de irmã. Nato Bretas, que é o jornalista. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Amanhã a gente está aí. Mais uma palavra, se Deus assim nos permitir. Deus possa abençoar a tua vida, tá? E a atitude e iniciativa faz toda a diferença na tua vida. Deus os abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Oremos, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graça nesta hora, essa multidão que nos ouve. Deus, a tua palavra que foi pregada, que seja como o teu servo agora há pouco falou, que seja como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que haja libertação, salvação, cura, Senhor, nessas pessoas que estão nos ouvindo. E que cada uma delas, Senhor, possa ser um instrumento nas tuas mãos para que outras vidas possam ser alcançadas também. Que possamos ser impulsionados pelo teu Espírito Santo a fazermos a tua vontade. Porque fazendo a tua vontade, Senhor, não teremos somente realizações pessoais, mas conseguiremos, ó Deus, realizar sonhos de outras pessoas. Porque quando pensamos nas pessoas, quando cuidamos de pessoas, quando queremos que as pessoas cresçam, o teu nome é glorificado e exaltado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Ser conosco todos os dias de nossa vida. Abençoa a nossa casa, a nossa família, todas as pessoas que nos assistiram. Vai de encontro a cada família, Senhor, aqui representada. Cada problema diferente do outro, Senhor.
mas que os nossos olhos não venham ficar presos às adversidades, às dificuldades da vida, mas que nós possamos falar como salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso nos basta, porque Tu és o nosso bom pastor. Tu deste a Tua vida por cada um de nós. Por isso nós Te bendizemos, por isso nós Te adoramos e Te servimos, ó Deus. E queremos entregar a cada pessoa que está nos assistindo nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, através do Teu Espírito, convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.